Boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria que aqui estamos, nesta quinta-feira, para mais um banquete de luz espiritual de todas as semanas, graças a Deus pela Agenda Espírita Brasil. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, daqui a pouco a gente vai apresentá-la. Eu vou fazer leitura de uma página inicial, logo em seguida passar a palavra para a nossa Maria Lúcia, que vai fazer a prece, e em seguida nós passaremos a palavra à nossa convidada. É do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. E a lição é a 58. Quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo-o. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes, tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, nunca sempre. Então, nós vamos passar a palavra para a nossa Maria Lúcia. Depois dessa bela reflexão, estamos preparados para elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, a Jesus, o nosso Mestre, que continua nos ensinando tanto. E queremos muito, Mestre amado, aprender bastante e saber colocar em prática também toda essa luz do Teu Evangelho. Estamos hoje aqui juntos para mais um banquete de luz, para aprendermos um pouco mais das lições que Tu deixaste para nós nessa codificação maravilhosa que é a doutrina espírita e que tanto nos ensina que a vibração dos espíritos amigos que estão aqui agora conosco penetre no coração de todos os ouvintes da Agenda Espírita. Ajude da melhor maneira a nossa compreensão da palestra que essa irmã Cristiane vai nos brindar. Que muita luz ilumine este momento onde os corações ansiosos de saber mais, os corações que buscam a luz, que estamos todos na ânsia de conhecer mais, que essa palestra nos brinde com muita alegria, muito conhecimento que precisamos muito. Obrigada, Senhor, por esse momento. E pedimos, assim, permissão aos amparadores para iniciarmos a palestra. Que assim seja. Chegou a hora, né? Estava com o microfone aí fechado. Não dá para... A emoção é grande, né? Então, de apresentar a oradora de hoje, a nossa Cristiane Parmiter, a querida filha com que Deus nos brindou. Então, Cristiane, fique à vontade, sinta-se em casa, receba o nosso abraço, não só de nós que te recebemos aqui no início, representando a agenda, mas a agenda em todo o Brasil te abraça. A palavra é sua e Jesus te ilumine. Muita paz. Obrigada, Pai. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, convidada da Agenda Espírita Brasil. E eu queria mostrar o livrinho que a gente vai comentar hoje,
tá? A ideia que eu tive de comentar sobre esse livro é que é um dos meus favoritos do Manuel Filomeno de Miranda. Como vocês podem ver, eu coloquei várias aqui marcações, tem bastante coisa interessante para a gente pensar junto, me fez pensar bastante, me fez romper alguns preconceitos que eu me peguei tendo, e eu acho que é bem importante para a gente pensar junto sobre todos os ensinamentos que os benfeitores trazem aqui nesse livro, né? Em especial Manuel Filomeno. Então, eu queria começar, né? Eu vou falando mais ou menos de uma ordem cronológica, de alguns comentários em especial que eu achei relevantes para mim, pessoalmente, e que acho que vai ser para todos nós também, porque esse livro aqui traz muita coisa que nos faz pensar no nosso dia a dia, né, na nossa vida, do dia a dia normal, né, não só quando nós estamos no centro espírita, embora fale bastante da ajuda e do suporte espiritual que todos nós recebemos, mas também no nosso dia a dia, né, nos conflitos que passamos, que muitas vezes tem ressonância, né, conosco, é que quando lemos, né, e nós pensamos, e se fosse eu nessa situação, eu já passei por uma situação similar, e etc. Então, eu vou começar falando de uma coisa muito interessante, que uma senhora de formação católica, segundo Manuel Filomeno de Miranda, estava passando um problema com o filho, né, que foi diagnosticado passando por um processo de psicose maníaco-depressiva, né, e o esposo dela tinha acabado de falecer. E por que eu estou mencionando essa parte dela ter formação católica? Porque ela estava passando por vários problemas e foi indicado que ela fosse a um lugar, né, de consultas para que ela pudesse receber ajuda, né, para ela e o filho que estavam passando por dificuldades, inclusive espirituais, né? Então, aqui, nesse livro Loucura e Obsessão, nós não vamos refletir somente nas questões da saúde mental, né, ou então da loucura, como muitos associam àqueles que estão em hospícios ou aqueles que estão tomando medicamentos por causa dos problemas de saúde mental em si, mas daqueles problemas espirituais, né, que nos afetam também no corpo e que muitas vezes não são nem diagnosticados, mas que têm muita ligação com as obsessões espirituais. E isso é muito importante para que pensemos, né, principalmente agora nas dificuldades que todos estamos passando com a pandemia, de muitas dificuldades diárias que possamos enfrentar, né, de falta de emprego, ou da saúde está sendo afetada, não só a física, mas a mental, né, dificuldades que todos podemos passar em vários níveis, né, mas, claro, com as nossas próprias histórias, né, com as nossas próprias dificuldades pessoais, né, e que nós podemos pensar, por exemplo, nesse livro que a senhora, de formação católica, se abriu para uma ajuda, né, no livro fala, para uma ajuda que não era da crença dela. E isso, para mim, foi importante, porque muitas vezes nós, como espíritas, podemos também ter certos preconceitos, porque aqui a casa que a senhora foi procurar ajuda é uma casa chamada aqui de prática animista, né? Então, nós podemos entender como casa de umbanda, né? Casa de consultas com espíritos, consultas espirituais, e nós, como espíritas, nós podemos, talvez, né, se pararmos para meditar sobre, nós podemos ter certos preconceitos, né, em relação a essas casas de consulta, porque nós, como espíritas, estudamos o espiritismo, e é interessante ver que uma pessoa de crença católica superou esse preconceito em si e foi procurar ajuda onde ela achou que, já que não tinha outra solução, ela já tinha procurado todo tipo de ajuda, por que não tentar essa também, né? Então, aqui, ela foi procurar a ajuda espiritual, né? Então, fala dessa casa animista, né,
que trata de obsessões, né? Então, as pessoas vão se consultar, mas é claro que elas recebem ajudas espirituais, né? E também de tratamento de encarnados e desencarnados. Então, as pessoas com problemas vão lá de todos os tipos que fala no livro, mas eles são tratados não só da doença ou do problema financeiro, mas principalmente, né, das ligações espirituais, das obsessões que acompanham esses casos e os seus problemas. Então, essa senhora, ela tinha um filho com problemas, né, e que ela precisava de ajuda, e o marido do plano espiritual também estava ajudando, né, o filho e a esposa a procurarem ajuda nessa instituição. Então, nós podemos perceber aí que não só aonde nós entendemos que, por exemplo, no centro espírita, que a prática de um jeito é a melhor, né? Porque essa casa de caridade, boa noite a todos que estão chegando, essa casa de caridade tinha um outro modo de ajudar, e nós vamos ver aqui, mas era uma casa de ajuda realmente, né, espiritual para todos que foram procurar, mas não se concentrando só nos encarnados. Também fala da ajuda também e das lições aos desencarnados, né? Então, fala também aqui sobre a questão da evolução dessa casa, que em 15 anos de funcionamento foi começando a introduzir o espiritismo, o estudo do espiritismo, né? Então, fala uma coisa interessante aqui, assim, o informante, né, a pessoa que estava conversando com o Manuel Filomeno de Miranda, fala, agora já se estudavam as lições do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, num esforço bem dirigido para moralizar e esclarecer os frequentadores. Aos primeiros tentames, houvera surgido um movimento de reação por alguns membros mais embrutecidos, inspirados pelos seus mentores que se aferravam às práticas mais grotescas, fiéis ao atavismo ancestral. Marcados por antigos rancores, dos quais não se haviam libertado, intentaram impedir a implantação da ideia nova, afirmando a desnecessidade da cultura, que não passava de caprichos de brancos demagogos. Isso no ver dessas pessoas, que também aí nós podemos ver um certo preconceito, né? Uma certa visão unilateral. É que não se olvidaram das perseguições que sofreram por parte de pessoas que se afirmavam cristãs e que no Evangelho se diziam apoiar. Né? Se diziam apoiar para fazer, né, as atrocidades, cometerem, infelizmente, os atos infelizes que cometeram, né? Então, a inspiração do benfeitor dessa casa, que era responsável por essa casa, e a firme resolução de Antenor, que era o diretor, encerraram as discussões em contrário, abrindo espaço para a evangelização de uns como de outros, encarnados ou despojados da matéria. Então, os próprios trabalhadores, eles encarnados ou desencarnados, que também poderiam ter o preconceito de mudar os métodos, né, para introduzir o estudo do espiritismo naquela casa, eles foram orientados para que aquilo pudesse acontecer para o melhor da casa, né? Foi identificada essa necessidade. A partir de então, o clima psíquico daquela agremiação modificara-se para melhor, atraindo novos cooperadores desencarnados que se afeiçoavam à tarefa da moralização dos homens. Então, aquela casa continuava tendo as consultas, né? E continuava ajudando da maneira que eles ajudavam, mas já estava começando a se introduzir o estudo do espiritismo, né? Mas nós podemos ver aí, né, nessa parte que eu li, que muitas vezes há um preconceito, ou então uma certa resistência para a mudança, né, de atitudes ou de interesses, né, de aprendizados. E isso acontece conosco também. Esse livro faz pensar, ou pode fazer pensar bastante na nossa situação, onde nós estamos, né, no sentido de preconceitos ou de resistências pessoais à mudança, né? Tanto de aprender coisas novas ou de valorizar aquilo que muitas vezes nós pensamos que não tem tanto valor quanto poderia, né? Por exemplo, no caso das consultas,
o que não é muitas vezes a prática no centro espírita, mas que o livro mostra aqui quanta ajuda que é oferecida, mesmo assim, espiritualmente falando, né, nos moldes possíveis, né, e escolhidos dessa instituição. Então, aqui a gente pode falar também eu não quero falar muito dos casos, porque quem não leu o livro, é muito interessante saber os casos e a história espirituais por detrás dos casos. Mas eu queria mencionar que tem um caso aqui de um autista, né? Então, fala um pouquinho da questão do autista que se enclausura, né, na sua mente e dá uma impressão, principalmente aqui falando desse caso em especial, de apatia exterior, enquanto há tumulto interior, né, do espírito, né, das suas dificuldades, conflitos e culpas não admitidas, não trabalhadas. Então, é interessante esse caso, né, porque ele foi um caluniador, né, então, ele não fez nada assim, diretamente, por exemplo, de tirar a vida física de alguém, mas aqui fala que ele foi um caluniador. Eu vou ler uma partezinha aqui da história dele, que é assim: o ardiloso caluniador, entretanto, jamais se deixou trair, permanecendo amigo do lar durante todos os transes por ele mesmo produzidos e fazendo-se confidente fiel das ocorrências desditosas. Então, o que ele fazia? Ele mandava cartas anônimas, né, muitas com calúnias, né, com mentiras para as pessoas, e impactou a vida de muitos negativamente, né, no sentido de até levar pessoas ao suicídio, a cometer o suicídio. Então, nos dá a ideia de que aqui há um tipo de loucura, vamos dizer assim, né, da parte desse espírito de ter praticado esses atos. E ele praticou principalmente porque, apaixonando-se por uma jovem que não ocultava antipatia em relação à sua pessoa, endereçou cartas infames ao homem que propôs casamento à mesma, lançando a lama da suspeita contra a honorabilidade e a compostura da criatura desejada. Então, aqui nós podemos ver que isso pode ser qualquer pessoa poderia ser capaz de cometer um ato desse, né? De mandar uma carta anônima, né? Porque está com ciúme da pessoa que ama, porque a pessoa que ama não ama de volta, etc. E isso levar a consequências, assim, muito sérias, inclusive ao suicídio ou ao falecimento, vamos dizer assim, moral, né? A destruição moral, vamos colocar assim, figurativamente falando, da pessoa que foi caluniada, né? Então, aqui é um exemplo interessante, porque ele teve consequências muito sérias em relação a essa atitude. E isso pode ser uma coisa que acontece até na mídia social hoje em dia, né? Para nós prestarmos atenção. Estamos caluniando pessoas, né? Estamos caluniando instituições, como nós nos colocamos, né, em relação ao que nós divulgamos, né? É uma coisa a se pensar no dia de hoje também, porque há consequências, né? Nós não sabemos quanto podemos impactar a vida das pessoas. E ele, com certeza, né, não tinha nem noção, eu acho, né, na época que ele começou a mandar cartas também para pessoas que não gostavam, né? Depois começou a mandar cartas para qualquer pessoa, né? Que de repente sentisse inveja da pessoa, que a pessoa tinha alguma coisa e ele não tinha, ele mandava uma carta, né, para tentar destruir. E como foi colocado aqui, se fazendo muitas vezes de amigo, né? Olha que triste, né? Então também nos faz pensar nas nossas posturas diárias, né? Nós somos esses que nos colocamos como amigos verdadeiros, né? Nós caluniamos, nós sabemos nos colocar em relação às pessoas no geral, né? De acordo com o que nós aprendemos no Espiritismo e com os livros espíritas, né? Como esse. Então,
Seguindo um pouquinho mais adiante, deixa eu olhar aqui, tem uma partezinha interessante aqui que fala assim: como se vê, a obsessão não é, neste caso, o fator responsável pela loucura. A autopunição gerou o quadro de resgate para o infrator da lei, falando ainda do autista, tá? Aqueles inimigos desencarnados que se lhe acercam pioram-lhe a expiação, mas é o espírito cauceta quem se impõe os sofrimentos que sabe lhe serão benéficos para a redenção. Então, aqui é uma maneira de que ele estava, esse espírito se utilizando, né, para, vamos dizer assim, se autopunir, se auto-obsidiar, porque não estava tomando a responsabilidade e fazendo algo para reparar, né, o que ele tinha cometido, não estava nem admitindo para si mesmo, né, que o que ele fez foi errado e que tiveram consequências muito sérias. Então, esse caso aqui é muito interessante, porque muitas vezes nós pensamos, né, tem consequências espirituais muito sérias quando você mata alguém, né, quando você faz uma coisa assim, violenta, fisicamente, em relação a outra pessoa, mas não é. Se você também, né, machucar moralmente alguém e tiver consequências tão sérias quanto a chegar a destruir a pessoa emocionalmente, né, e de repente levar a um suicídio de alguém, é uma coisa muito, muito séria também. Então, isso aqui tem muito para a gente pensar sobre, não dá, obviamente, para falar quase nada, né? Mas vamos falando um pouquinho mais. Então, na casa tinha uma benfeitora responsável, né, pelos trabalhos que aconteciam na casa. Então, ela era a mentora, vamos dizer assim, que incorporava no médium e dava, né, as consultas, fazia as consultas, dava as orientações. E aqui ela conta um pouquinho da história dela, o porquê que essa benfeitora, porque essa foi uma das coisas que eu pensei bastante, eu falei, mas se alguém trabalha desse modo, né, dando consulta, eu já pensei, então não deve ser tão elevada quanto o doutor Bezerra de Menezes, né, o outro espírito que nós conhecemos de uma moralidade mais avançada, né, e aqui nós vemos que é puro preconceito pensar assim, porque se nós formos falar da benfeitora emerenciana, ela aqui colocada como um espírito que realmente tem uma responsabilidade e um conhecimento e uma bondade muito, muito grande. Então, aqui fala um pouco da história dela, por que ela se apresenta e trabalha do modo que trabalha, porque ela teve uma experiência na Europa, né, que fala, se não me engano, na Dinamarca, e aí ela incentivou o marido, né, já estava na guerra, ela incentivou o filho a participar da guerra, o filho foi feito prisioneiro, faleceu, várias coisas aconteceram que levaram esse filho a sentir bastante ódio. Quando desencarnou, né, mais de uma vez se juntou a espíritos que queriam fazer o mal, né, inclusive acho que eram chamados os encantados, né, no livro, e ela estava fazendo de tudo para ajudar esse filho, tanto ela quanto o marido, né, que foram pais, e uma das encarnações deles, juntos, foram como escravos, né, o que, na verdade, o filho dela não levou muito bem, né, ele não aproveitou essa lição, assim, para ter humildade, etc. Ele levou mais para o lado da revolta. Por isso, queria vingança, por isso se juntou aos encantados, aos espíritos que queriam praticar o mal, né? E ela e o marido não. Eles compreenderam melhor essa experiência, né? E depois fizeram e ainda estavam fazendo de tudo para ajudar o filho a também amadurecer espiritualmente falando. Então, por isso que ela sentia tanta gratidão à experiência que ela teve, né? Que eles foram colocados, se não me engano, no navio para o Brasil, para a Bahia.
né? E aí eles começaram a ter contato com o culto animista, né? E aí ela tem tanta gratidão por essa experiência, do tanto que ela aprendeu com essa experiência, do tanto que isso acrescentou, né? Que ela agora trabalha nesse trabalho com consultas, né? Sendo benfeitora responsável por isso, né? Então nós vemos aí o porquê que muitas vezes pode haver um preconceito, né, da nossa parte, de que a maneira que é praticada a caridade nesses lugares talvez não sejam a que nós fazemos, e talvez nós não demos tanta importância assim, mas esse livro nos mostra que o bem está em qualquer lugar, né? Independente da maneira que é feita, o bem é o bem. E essa benfeitora e essa equipe, no livro, nós vemos o quanto de bem que eles fazem, né? Então, também nos ajuda a superar os nossos próprios preconceitos íntimos em relação aos cultos animistas, né? Então, aqui, os encantados, porque fala, por intermédio dos benfeitores, soubemos que o filho desnorteado se encontrava sob a tutela de encantados na área do mal, né? Então, eles estavam trabalhando para ajudar o filho a sair dessa faixa, né? Dessa escolha equivocada. E ela explica mais, que eu não vou contar detalhes, né? Porque é interessante ler. Mas outras mensagens aqui, principalmente elucidações do Dr. Bezerra ao Manuel Filomeno, das perguntas que ele faz, são muito interessantes, e são perguntas e respostas que devem nos fazer pensar profundamente, né? Então, esse livro precisa ser estudado, né, pelas reflexões que traz, né? Então, fala assim, a emerenciana, a benfeitora, né, que eu estava falando agora, ela fala também da necessidade da evolução da própria casa que ela trabalha, no sentido da espiritualização, né, no sentido da evolução moral. Então, ela fala, diante do atraso e do materialismo em que muitos dentre nós teimam em reter-se, as ocorrências de absorção das forças vivas das oferendas permanecem em preponderância, exigindo contínua alimentação quando já é possível superar tal necessidade, direcionando corretamente o pensamento em sentido superior. No começo sempre há estranheza, para depois adaptação. Do contrário, a diferença entre os protetores e os exploradores espirituais das criaturas humanas será pequena, dando margem para que as paixões mais fortes irrompam quando os primeiros se sintam ou se creiam desprestigiados ou não homenageados, como é do paladar da presunção e da ignorância. Isso aqui ela fala em relação à questão de muitas vezes os espíritos trabalhadores da casa, como benfeitores, como aqueles que ajudam os médiuns, né, a serviço do bem, poderem, de repente, estar se apegando ao que não é mais necessário, né, por costume, por hábito, né, e por estar ali acomodado naquela situação. Então, ela fala que muitas vezes certas coisas podem já ser superadas, não é necessário manter, né? E muitas vezes os motivos que fazem com que sejam mantidos certos hábitos, né, fazem diferenciar muito pouco, né, aqueles que são protetores espirituais dos médiuns daqueles que são exploradores, porque se há exigências em relação aos protetores e aos exploradores, o que vai diferenciar? Né? Então, ela fala sobre isso, que é muito interessante também da gente ver. Então, ela fala, há protetores que a força das paixões de que não se libertaram transformam-se em exploradores dos seus médiuns a quem subjugam ou daqueles que lhes buscam auxílio, cobrando-lhes dependência e submissão.
Com o tempo, esquecem-se da necessidade de evoluir, satisfazendo-se com a situação em que se encontram, renteando com os impulsos primeiros e sem coragem de transferir-se para os degraus superiores da vida. Realizam as tarefas mais brutais sem dar-se conta dos recursos que podem ser aplicados com mais eficientes resultados. Então, ela está chamando atenção aqui no sentido, né? Para todos nós, né? Ela está falando aqui dos espíritos protetores daquele culto animista e das condições, de repente, em que se habituaram e que há uma necessidade de evolução deles também, como todos nós, assim como nós aprendemos no Espiritismo que nós estamos todos aqui para evoluir, e não só os encarnados, aqui também incluindo os desencarnados, né? Que já trabalham para o bem, mas que podem ter hábitos como nós, que precisam ser melhorados, que precisam ser trabalhados para melhor servir, né, as leis divinas. Então, é muito interessante o que ela coloca aqui. Ela fala bem mais sobre isso, mas eu não vou ficar falando mais a fundo sobre isso. Deixa eu ver a outra parte aqui. Ela fala do preconceito, olha que interessante. Isso a benfeitora que trabalha no culto animista, tá? Nas consultas, ela como a benfeitora responsável por esse trabalho. Então, ela fala, como não aceitamos o preconceito contra o homem negro ou índio, é injustificável a mesma infeliz atitude contra o branco. Não foi a cor da pele que nos levou ao delito, mas sim um atraso moral que nos caracterizava naquela experiência carnal. Tanto é verdade que, embora não hajamos adquirido o sentimento do amor pleno naquelas sociedades, conseguimos reunir outros valores que nos são úteis, auxiliando-nos na melhor maneira de aplicar a afetividade para que não erremos por partidarismo e precipitação em face da ignorância dos desígnios divinos. Então, pela fala dela, nós temos uma ideia do conhecimento e da maturidade espiritual que ela tem para compreender isso, né? Na questão do preconceito que foi falado aqui, que pode existir entre culturas, ou entre as raças, ou entre a cor de pele, seja lá como as pessoas entendam, né? Mas ela fala do preconceito que muitas vezes é abafado, mas que existe ainda em nós, né? Então é hora para nós amadurecermos, e nós também espíritas, porque o Manuel Filomeno de Miranda fala nesse livro também dos preconceitos que ele identificou nele, né, que eu acho que também é bem importante que nós identifiquemos se existem, provavelmente existam em nós, né, para que nós possamos amadurecer, mudar o nosso modo de pensar e de viver a verdade divina, viver as leis divinas, né, que é isso que nos faz amadurecer. Nós não sabemos, como a página inicial que foi lida, né, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está comentando, que nós não sabemos tudo, do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. E realmente não sabemos tudo mesmo, porque esse livro aqui vem falar muito do que muitas vezes nós nem notamos em nós, né, que são os preconceitos escondidos, muitas vezes não conscientizados, e que esse livro nos ajuda, de repente, a pensar melhor, mais profundamente sobre isso. Então, ela fala mais um pouquinho aqui. A morte que nos libertou da escravidão física, que nos foi imposta pelas sociedades injustas, não nos faculta prosseguir na mesma condição em espírito. Então, ela tem esse entendimento. Alegram-se muitos companheiros nossos pelo carinho que lhes oferecem os beneficiários de sua ação amiga, chamando-os caboclos, pai, mãe, preta ou preto velho. É muito agradável, no entanto, discriminatório em relação aos nobres mentores da humanidade, a quem ninguém designa com essas formas de retenção em lembranças do passado. Olha que interessante a colocação dela, né? Que ela fala, né, desses espíritos que acham carinhoso, né, esse chamar de caboclo, pai, mãe, preta ou preto velho, né, e gostam desse carinho, e ela fala que não podemos deixar de pensar, né,
tom discriminatório em relação aos outros benfeitores que não são chamados disso, que não têm esse carinho mostrado desta forma, né? Também é algo para nós pensarmos, interessantíssimo que eu achei, me fez pensar pelo menos bastante. Então, o Felinto é um amigo dessa casa que foi colocado como se, vamos dizer assim, para ajudar o Manuel a entender como a casa funcionava, né? Como um amigo que pudesse ajudar em qualquer coisa que o Manuel Filomeno precisasse, esclarecimento ou qualquer outra coisa. Então, eles foram apresentados e o doutor Bezerra de Menezes falou que o Felinto supervisionava na casa as tarefas da chamada magia branca. Olha que interessante, esse livro fala sobre a magia branca e a magia negra, que muitas vezes são colocadas como não existentes ou são levadas tão a sério que causam medos profundos, né? Ou dúvidas profundas. Esse livro aqui fala e esclarece um pouco sobre isso, porque muitas vezes nós podemos pensar como espíritas, né? Mas isso tudo é besteira, não é bem assim, isso não faz sentido nenhum, isso não funciona, e aqui fala um pouco sobre isso, né? Inclusive, ele fala, o Felinto, em resposta à pergunta, né, que o Manuel fez, ele fala que a ação dos feitiços é real, conforme se apregou em diversas áreas das crenças e seitas religiosas, como das ciências socioantropológicas, né? Então, essa é a pergunta do Manuel, e ele fala, a magia é uma ciência, a arte tão antiga quanto as primeiras conquistas culturais do homem. Então, ele desenvolve mais isso, né? Então, fala aqui que realmente há essas forças, né? E ele explica aqui, forças vivas da natureza, né, que podem ser usadas, esse conhecimento, para o bem, para ajudar, ou para o mal também, que é chamado a magia negra. Então, eles falam aqui, leiam o livro, tem muita coisa boa aqui para ler. Eu estou fazendo uma propaganda mesmo de propósito, porque esse é um dos livros meus favoritos do Manuel Filomeno. Então, continuando, vou pegar mais uma coisinha interessante aqui. O Manuel pergunta como o amigo faz para desmanchar o que chamaríamos de feitiço ou magia negra? É a pergunta do Manuel Filomeno, né? Então, ele responde, eu vou falar aqui muito rapidamente, tá, gente? Mas só para despertar o interesse. Conhecendo as leis dos fluidos, podemos, de algum modo, manipulá-los conforme a sua constituição. Utilizamos-nos de alguns recursos e materiais que foram objeto da magnetização para atrair os espíritos, que se lhes imantaram e os defendem, usurpando-lhes energia em caso de alimentos e plantas. E fala bem mais, né? Bem mais coisas sobre isso. Mas ele coloca aqui uma coisa bem resumida, tá? Ele fala muito melhor do que eu vou falar aqui, mas ele fala de que essa manipulação, né, é feita tanto para o bem quanto para o mal, mas esse conhecimento, né, em comum é que ajuda no, vamos dizer assim, como o Manuel coloca, né, desmanchar do feitiço ou magia negra. Né? Então, ele fala aqui de fluidos, de magnetização, né? Que, de repente, vale a pena ler aqui e estudar depois sobre isso, né? O que Kardec nos ensina também. Tem muita coisa para a gente estudar. Então, outra coisa que o Dr. Bezerra comenta, que eu acho extremamente interessante nesse livro, ele fala que é nosso dever alfabetizar o ignorante, esclarecê-lo e auxiliá-lo no seu desenvolvimento intelecto-moral. Todavia, indo a ele,
Não é pedagógico nem proveitoso falar-lhe de coisas extraordinárias, embora verdadeiras, de forma que as não entenda, gerando antipatia e animosidade. Então, ele falou que Jesus veio ter com os homens na linguagem dos homens, né, nas expressões que poderiam ser entendidas naquela época. Então, é como se ele estivesse falando, né, vamos seguir esse exemplo. Né? Então, se nós sabemos da necessidade de esclarecer, né, que saibamos esclarecer de uma maneira que seja compreendida, né, por aquelas pessoas que estamos querendo esclarecer. Então, ele fala aqui que Jesus falou do reino de Deus com uma tal psicologia de amor que passou a suplantar as outras cogitações, vindo a tornar-se a questão mais palpitante quando puderam entender a sua magnitude e perenidade. Tá? Então, assim, interessantíssimo essa questão que o Dr. Bezerra está falando aqui, porque nós, muitas vezes, queremos colocar, né, o nosso esclarecimento de uma forma que violenta o entendimento, né, e não que acolhe, né, e muitas vezes nós nos baseamos nos preceitos espíritas, com razão, mas de uma forma que não se faz entendida, né, ou captada da melhor forma possível por aquele que nós estamos tentando esclarecer. Né? Então, o problema não é ser baseado na doutrina espírita ou tentar esclarecer, mas é a maneira, né, que nós podemos pensar como nós estamos fazendo isso da nossa parte, sem necessitar pensar o que os outros estão fazendo lá fora, mas o que eu, quando eu quero esclarecer, como é que eu faço, né? É de uma forma a violentar o conhecimento, a limitação do outro, como é que eu me porto, porque isso são coisas do dia a dia, e no dia de hoje, com tanta comunicação, com tanto meio de comunicação, é importante nós pensarmos sobre isso também. Né? Então, aqui, fala também, muito interessante, da questão que pergunta o Manuel para o Dr. Bezerra. Dizem que o branco é a cor ideal para determinadas práticas do mediunismo, porque atrai os espíritos superiores. Há fundamento em tal crença? Então, isso aqui também é um esclarecimento, mais para nós, né, no meu ver, do que qualquer outra coisa. Então, o Dr. Bezerra faz aqui um esclarecimento, né? Mas ele fala que não há uma evidência, né, no final aqui ele coloca, não há uma evidência para isso, né? E ele coloca assim: são sempre os atos, os agentes da realidade de cada espírito na Terra ou fora dela. Consciência tranquila como efeito de uma conduta digna é fundamental para possuir um sentimento pacificado. Então, ele, claro, dá uma explicação maravilhosa e depois coloca isso, o que nos dá a entender que os nossos atos, os nossos pensamentos, independente da cor que estejamos usando, ou que acreditemos que atraia uma energia tal ou qual, é superior a qualquer outra coisa, né? A qualquer outro condicionamento que nós possamos ter. Então, também nos liberta, né? Se ainda temos, né? Esse hábito de achar que uma roupa branca tem mais importância ou mais algum simbolismo, né, melhor do que uma roupa preta ou de outra cor escura. Aqui há esclarecimento sobre isso, né, de um benfeitor que sabe falar muito melhor que eu, né, o esclarecimento dele. Então, vale a pena ler, mas é para sublinhar essa parte. Fala também nesse livro sobre os Exus, tá? Então, é muito interessante porque nós entendemos como espíritos obsessores de ideoplastia, né? Ali causada pela monoideia, né? Então, chamados de Exu nesse contexto, né? Que é muito interessante nós lermos. E também o Felinto fala, né? O tratamento para a exuantropia, ele chama de exuantropia, eu achei esse termo interessante. Foi demorado, num caso especial que eles tiveram lá, foi demorado o caso ali, o tratamento para aquele espírito, por causa da monoideia tão forte, fixada, né? E da mudança ideoplástica ali, que ocorreu.
E ele falou, foi demorado por causa da imposição da monoideia deformante e instilação exterior do ódio, além do que lhe jazia em germe no ser atordoado, logo deixar o corpo pela morte infamante na punição que lhe aplicaram por coisa de pequena monta. Então, ele passou por uma experiência, e o Felinto aqui está falando sobre isso, que interferiu, né, na construção física da aparência, né, do psiquismo daquele espírito. Então, aquele tratamento para desfazer e desmanchar aquela monoideia ali, né, que foi fixada no perispírito daquele ser, demorou um pouco para trabalhar, né, e desfazer. Então, é falado sobre isso, muito interessante também. Outra ideia que eu acho interessante destacar é que numa das comunicações, né, um espírito falando, sofredor, né, mas se colocando ali como um justiceiro, um espírito obsessor, passou a experimentar grande mal-estar. E aí ele começou a pedir socorro e ajuda, porque aquelas vibrações benéficas e ali o estado que ele estava de, vamos dizer assim, não conseguir superar aquilo, não conseguir se defender, vamos dizer assim, daquelas energias, o constrangimento que ele estava ali submetido, ele estava aflito e pediu ajuda. E aí a irmã emerenciana, né, a benfeitora, falou-lhe então com gravidade: por que reclamas, se é o que fazes ao teu próximo? Sabes que o mal atrai o mal, e, no entanto, prossegues exercendo-o. Não ignoras que és frágil, todavia impões a tua mentirosa força. Se não tens exercido misericórdia, por que a pedes? Olha a colocação dela extremamente firme, né? Até quando ficares na ação do mal, este será a tua sombra, e periodicamente serás alcançado pelo seu efeito danoso. Agora é o teu momento de decisão, liberdade ou cárcere, que preferes? Então, nós vemos aqui que a atitude dela é extremamente firme, né? Não é uma atitude de passar a mão na cabeça do espírito, porque aquela situação requer dela uma firmeza, mas ela é uma benfeitora. Então, a ideia é que muitas vezes nós podemos ter de que benfeitores são aqueles que falam doce sempre, que chamam de querido, querida. Aqui desbanca, né? Porque aquela é uma benfeitora trabalhando para o bem, mas que naquela situação ela teve que ser firme, né? Se fazer entender de outra forma por aquele espírito. Então, ela estava adaptando aquela energia benéfica dela de um modo que ele pudesse entender, que naquele momento era só através da firmeza dela, né? Não era através de um carinho, ele não entendia assim, naquele momento, né? Então, continua aqui no livro, notamos a repentina mudança de tom emocional no espírito sofredor, que passou a suplicar: anjo da justiça, dá-me outra oportunidade, não sei exatamente o que faço, ajuda-me para a liberdade e eu ajudarei também. E ela responde: não represento a justiça que está presente na tua consciência. Sou apenas tua irmã que te busca para a felicidade. Confia, faz a tua vítima conforme agora o Senhor te faz. Segue em paz e medita. Então, essa foi a lição que ela deu naquele espírito, de modo que ele pudesse entender, né? Então, eu fiquei pensando, meu Deus, se a irmã emerenciana pode colocar dessa forma, né, para um espírito que estava ali naquela situação, se colocando como obsessor, por que nós não podemos fazer o mesmo na nossa vida cotidiana, né? Por que nós não podemos nos fazer entender de um modo, conhecendo, de repente, a limitação da outra pessoa, ou nos colocando de uma forma menos agressiva, vamos dizer assim, né, no sentido de muitas vezes queremos convencer e não esclarecer, né, ou queremos que a pessoa entenda exatamente do jeito que nós colocamos, sem pensar que, de repente, ela não vai entender por aquela via. Nós vamos precisar utilizar a mesma mensagem através de outra via.
né? No caso aqui, ela usou a firmeza, né? E nós precisamos distinguir quando é necessário usar a firmeza, quando é necessário usar a doçura. Isso tudo é do dia a dia também, né? Não é só no livro, na hora da reunião mediúnica, né? Como nós estamos vendo aqui, são coisas que nós podemos trazer para a nossa vida, e não só quando nós estamos na reunião mediúnica ou no centro espírita. Então, também teve um caso muito interessante que teve uma doutrinação que foi feita pelo próprio espírito que foi prejudicado, né, falando com o marido dela para perdoar o algoz dos dois. Né? Não sei se eu me fiz entender, mas ela fez o papel daquela que estava convencendo aquele espírito para deixar de atormentar o ex-algoz agora, porque eles tinham uma pessoa em comum que eles amavam. Né? Então, um espírito, né, sem querer, né, estragar aí para quem ainda não leu o livro, mas um espírito era amado como filho por esse casal, se colocando como obsessores naquele momento, e era amado pelo ex-algoz daquele casal como o pai, né, na última encarnação dele. Então, aquele espírito em comum, amado pelas duas partes, né, que trouxe aqueles espíritos para se perdoarem. Né? Então, o espírito, né, masculino, vamos dizer assim, né, a parte masculina daquele casal, não queria, estava querendo negar o perdão ao ex-algoz, e a própria mulher que foi prejudicada, mas ela já tinha sido tratada antes do que ele, né, que fez a doutrinação em favor do ex-algoz. Então, essa parte, gente, é linda essa parte também. Não tem nenhuma parte que não seja linda nesse livro, mas, assim, é muito tocante, né, porque é claro que a irmã emerenciana, ela interfere positivamente e inspira esse espírito a fazer a doutrinação, mas através da explicação dada, né, no meu entendimento, através do amor dela, ele entendeu a linguagem dela, que foi a linguagem do amor, que talvez se fosse outro espírito falando com ele para perdoar, ele não ia entender, ele não ia dar ouvidos, porque não tinha amor, não tinha uma ligação entre eles amorosa, né, uma cumplicidade, né, um entendimento da dor que eles tiveram e viveram juntos e compartilharam. Então, isso tudo fez com que ela fosse a doutrinadora, né, no sentido de mudar a ideia dele para que ele deixasse de ser obsessor daquele algoz, que foi algoz em comum. Então, olha que coisa linda, né? Quantos de nós pode dizer conscientemente que nós nos fazemos doutrinadores em favor dos nossos algozes? Né? Algo para se pensar, porque às vezes nós pensamos que os algozes, os obsessores são só os outros, os espíritos desencarnados, né? E muitas vezes nós podemos nos colocar, mesmo sem ter consciência, na posição de obsessores, né? Quantas vezes nós nos fazemos doutrinadores ou, né, facilitadores de uma concórdia entre as pessoas em relação àqueles que nos prejudicaram. Né? E esse espírito que estava obsediando seriamente esse ex-algoz se colocou. Então, olha quanta coisa para se pensar no livro. Né? Então, olha, leiam, não deixem de ler, porque tem muito mais coisa que eu gostaria de falar aqui, mas não vai dar tempo. Já estou vendo que o meu tempo está acabando. Eu queria só mencionar, por último, para terminar, que o Manuel Filomeno encontrou no plano espiritual um casal de senhoras que ele conhecia e foi cumprimentá-las. E antes, um pouquinho antes disso, o Felino estava falando com ele que não há violência de consciência, né, por parte da lei divina. E quando ele encontrou com essas senhoras, elas comentando que tinha um filho, se não me engano, ainda na Terra, e etc., e que elas foram à igreja
elas estavam saindo da igreja, né, porque elas foram orar em favor daquela pessoa que ainda estava na Terra, que estava num processo de desencarnação, que viria, né, em breve, e ele estava assim, né, meio que surpreso de ver que elas tinham saído da igreja, porque eram espíritos, né, no plano espiritual, e aí elas mencionaram alguma coisa assim, querendo falar da reencarnação. Aí ele perguntou se elas tinham comprovado que a reencarnação era uma verdade, e a senhora falou que ainda não. E isso surpreendeu muito Manuel Filomeno de Miranda, me surpreenderia também, assim como todos nós, mas para mostrar que não é porque nós estamos no plano espiritual que nós vamos compreender todas as verdades, né? Ou vamos mudar os nossos pontos de vista, né? Tão facilmente. Então, talvez seja a hora de nós pensarmos de começar a mudar os pontos de vista desde agora, né? Não esperar, mas quando chegar no plano espiritual, a gente tem mais entendimento da realidade, 360 graus, e não é bem assim, né? A hora de começar realmente a reciclar os conceitos, a reciclar as ideias é agora, e principalmente os preconceitos, né? Principalmente na questão da ação do bem, os nossos preconceitos escondidos, né? Que muitas vezes a gente disfarça, mas é preconceito, né? Ou muitas vezes de acharmos que o esclarecimento espírita é a melhor via para todos, quando na verdade para alguns espíritos ou para alguns não é ainda, né? Ou talvez vá demorar muito mais do que se espera, né? Para que seja uma revelação útil para aquele espírito, né? Então é bom nós pensarmos sobre isso, para abrirmos as nossas mentes e nossos corações para ideias novas e maneiras novas de tocar corações ou de esclarecê-los, né? Esclarecendo o nosso pensamento, os nossos sentimentos, antes de querer esclarecer os dos outros, é uma ideia, né, base para nós começarmos, né, por nós. Então, agora, nós vamos encerrando. Muito obrigada, eu agradeço muito a atenção de todos, espero que vocês tenham se animado para ler esse livro, porque vale a pena, vou mostrar de novo, tá? Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, por Manuel Filomeno de Miranda. E nós vamos, então, partir para a nossa prece final. Então, por favor, fechem os olhos agora e vamos nos irmanar nesse momento, agradecendo a Deus por tantos ensinamentos preciosos que recebemos através da doutrina espírita, para que possamos aprender e amadurecer no nosso dia a dia com esses conceitos e ideias renovadas que o Espiritismo nos convida a ter, nos convida a abraçar. É com muita gratidão ao Manuel Filomeno de Miranda, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao Divaldo Franco por ter psicografado essa obra. É com muito carinho e gratidão que enviamos a eles os nossos pensamentos de profundo pensar, profundo desejo de mudança para melhor, pedindo a esses espíritos e aos espíritos benfeitores da humanidade que possam inspirar-nos no nosso dia a dia para que possamos ser melhores instrumentos nas mãos desses que sabem mais que nós, principalmente como agir e atuar no bem de todos, no bem comum, independente de preconceitos ou limitações que possamos nós ter nesse momento. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos todos ter uma boa noite e que escolhamos estar com o nosso Mestre tanto quanto Ele escolhe estar conosco no nosso dia a dia. Que assim seja.
O nosso Rebouças não apareceu ainda, agora já. Agora sim. Como é que tá, gente? Tudo bem com vocês? Nossa, muito bom. Tudo bem. Então, nós temos pouco tempo, que nós já vamos sair. Gostaria que cada um fizesse a saudação à Cristiane o mais breve possível. Por favor, Maria Lúcia. Olha, vou comprar o livro. Até botei ali nas observações. Muito bom, muito assim, informações que realmente a gente, para mim, foram novas também, né? Imagine lendo, né? Como tu falaste, né? Eu gostei muito quando ela falou, a benfeitora, o mal é sempre a sombra da gente mesmo, né? Então, assim, aqueles obsessores, na realidade, é uma sombra do que a gente é, né? Então, é a ideia da gente parar de ser assim e se melhorar, né? Então, é muito bom. Achei interessantíssimo. Muito obrigada, viu? Que bom que você gostou, fico feliz. Eu adoro esse livro. Márcio, por favor. Cristiane, maravilhosa a tua apresentação, pela tua disposição, esse banquete de doutrina espírita que você concedeu para a gente hoje. Muito obrigado, tá? Foi excelente. Agora, realmente, como disse muito bem a Maria Lúcia, você instigou a todos nós a voltarmos à literatura de Divaldo Franco, no caso, a psicografia dele, mas voltar à literatura do Manuel Filomeno de Miranda. Me veio, rapidamente, Rebouças, se me permite, me veio aqui, por exemplo, o livro Nas Fronteiras da Loucura. E, se vocês me permitem apenas fazer um comentário, porque ano passado foi tão comentado a questão do aborto, né, por conta da liberação aqui próximo da Argentina, né? Nesse livro tem o caso de Julinda, né? Então, dentre vários que você comentou de casos, mas que o aborto dela levou um processo obsessivo, entendeu? Que levou à loucura, né? Então, a fronteira entre a loucura, a loucura e a sanidade é muito tênue, né? E o processo da loucura, ele também tem uma fronteira muito tênue da obsessão. E o processo obsessivo, ele é muito instigante da questão da loucura. Manuel Filomeno de Miranda, ele traz muito isso para a gente. Você realmente nos instigou a estudar, a lembrar, a rever. E a gente só tem a te agradecer pela noite de hoje, tá bom? Que você volte muito mais vezes. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, vamos passar agora para a mãezinha para falar o plano para a gente encerrar. Oi, filha. Que Deus te abençoe, que você continue cada dia mais estudiosa e praticante todos os ensinamentos recebidos, tá? Beijo, fica com Deus. Beijão, mãe. Obrigado, filha, pela honra de tê-la aqui conosco. Esperamos tê-la outras vezes. Você alegrou o nosso coração. Felicidades. E agradecemos a todos os nossos ouvintes, aqueles que acompanharam essa excelente exposição, na minha opinião, claro, de pai, desculpe, da nossa Cristiane, para estar aqui conosco na próxima quinta-feira, quando, mais uma vez, alguém nos trará o banquete, né, como o de hoje, que nos saciou a fome e a vontade de ler, de estudar, de aprender a leitura do Espírito. Muita paz a todos e até semana que vem. E assim seja. Boa noite.